Jesus e sua missão. Nós lemos em Lucas 12, 13 a 15 o seguinte: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Com estas palavras incisivas, nosso Senhor definiu indiretamente qual é a natureza do seu reino e da sua missão. É importante lembrar que tais palavras foram pronunciadas no meio de uma multidão, da qual alguém se levantou lhe fazendo o pedido que acabamos de citar. Nosso Senhor não foi constituído pelo Pai para ser juiz civil de demandas entre os homens, e nem mesmo administrador dos seus bens ou ainda qualquer outra coisa suposta que vise atender ao mero interesse humano. Com isso, não tratou simplesmente em manter o foco em sua missão, mas em confirmar junto aos homens qual é de fato a real necessidade deles, decorrente do estado miserável de pobreza espiritual em que se encontram. Isto ele ilustrou na ocasião, proferindo logo adiante a parábola do homem rico, que ajuntou em muitos celeiros para dar satisfação à sua alma, sem saber que naquela mesma noite em que se gloriava do seu feito, lhe pediriam a sua alma. Ele julgava que era rico, mas segundo o nosso Senhor, era apenas rico para com os homens e não para com Deus, motivo porque sua alma seria perdida para sempre no juízo de fogo do inferno. Foi disso que Jesus veio nos livrar, da condenação eterna que paira sobre os nossos espíritos, porque temos um espírito morto em delitos e em pecados, que não pode ter comunhão e paz com Deus. Somos por natureza seus inimigos e nada afeitos à sua perfeita santidade e vontade. Então é disso que devemos ser livrados, e para este propósito nosso Senhor veio ao mundo. Não se trata, portanto, de que ele se recuse categoricamente em resolver nossas questões terrenas, mas em ser sincero e verdadeiro, nos apontando qual é a nossa real necessidade, que deve ser tratada primeiro. Muitos procuram o Senhor Jesus com a mesma intenção do homem do nosso texto. Se consideram pessoas injustiçadas, que precisam de alguém que lhes ajude a receber o que lhes é de direito e por merecimento, promovendo assim o que é justo. Ora, o grande mal que há em tal modo de pensar se encontra no sentimento e na intenção subjetiva que o motiva. O caso do nosso texto era a avareza. O pensamento de que, tendo bens, tudo irá bem conosco, quando o nosso Senhor afirmou que não é na quantidade de bens que possuímos que se encontra a nossa vida. Quando nos sentimos injustiçados e sedentos de que uma reparação seja feita, quando consideramos que não somos injustos como os demais, quando nos temos na conta de boas pessoas, merecedoras dos cuidados e da atenção de Deus, estamos em grave perigo, porque isto nos cega quanto à nossa real condição de pecadores que somos, dignos da condenação eterna. Que lástima que, em meio a uma pregação de nosso Senhor, convocando os pecadores ao arrependimento, alguém se levantasse pensando que estava diante da pessoa certa para resolver o problema da sua herança. Tendo feito a Jesus o pedido de que convencesse seu irmão a lhe dar a parte que considerava que lhe era devida. Ao se recusar em atender ao pedido que lhe foi feito, nosso Senhor deixou de modo muito claro para nós qual é o tipo de justiça que ele veio nos trazer. A justiça que nos reconcilia com Deus, que nos livra da morte espiritual e eterna, que nos transforma de pecadores miseráveis em ricos cidadãos do reino dos céus. Justiça que é o próprio Cristo vivendo em nós. Quando nos arrependemos de nossos pecados, nos negamos a nós mesmos e crucificamos diariamente o nosso ego com as suas paixões e desejos, de maneira que vivamos no poder e na direção e instrução do Espírito Santo em verdadeira santidade de vida.